Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Wagner pediu que nós trouxéssemos a palavra nesta manhã. Tentei fugir. Eu acho que vocês já me ouviram bastante nesses anos todos. Tem tanta gente boa para ser ouvida ou para ser usada por Deus nesse tempo. Mas Deus me deu uma palavra uma semana antes de Ele me convidar. E aí isso mexeu comigo. A palavra fala sobre o perigo do esquecimento. Eu não sei como eu vou encaixar essa palavra no momento, mas a palavra é para a igreja, não é só para o pastor. A palavra é para o povo de Deus. Não é justo, num culto de louvor a Deus, trazer homenagem para o pastor. A mensagem sempre é para e será para a igreja. Mas, sábado próximo, nós teremos aqui um treinamento de discipulado, não é isso? Né, Miguel? É de evangelismo, não é? E eles me convidaram para trazer uma palavra nesse treinamento. Como prova de que Deus tem me dado a alegria de ser um evangelista, eu vou chamar aqui o Lucas. Dr. Lucas, ele é engenheiro e é meu vizinho. Quem aqui lembra quando eu falei sobre o livro Faça-me Rei, que eu precisava de um livro desse para dar para alguém? Quem lembra? É para ele. O Lucas, ele é pai de 2 filhos vitaminados. Pense em 2 meninos vitaminados: Vicente e Benjamin. Benjamin é o mais velho e o Vicente, o pequenininho, tem cabelo, chama ele de filhote de Sansão. O cabelo dele é bem grandinho. E eu andei observando o Lucas muitas semanas. Eu estou lá no condomínio, né, Lucas? Menos de um ano e meio, quase isso. E eu ficava observando ele lá com os filhos na quadra. E fui observando até que um dia eu desci. E o parabenizei pelo pai que ele é. Paizão. Só que eu não sabia que eu estaria sendo adotado por eles como pai. E os 2 filhinhos foram lá em casa me pedir permissão para chamar eu e Sueli de avós. O mais velho é mais assim, pimentado, diz assim: pastor, meu avô já morreu, o outro está quase morrendo. O senhor não quer ser meu avô, não? E nós fomos conversando e um belo dia o Lucas chegou lá em casa, bateu na porta, chegou lá com lágrimas. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E aí ele entrou, nós tomamos café. Ele disse que o meu café é o café mais gostoso que ele já tomou na vida. E aí ele sentou, nós ficamos ali um bom tempo conversando, oramos. E nos tornamos amigos. E ele disse: pastor, eu estou desempregado. E ele estava para vender o apartamento dele. Eu estava convidado para pregar lá na igreja em Santa Felicidade. Eu falei assim: vamos lá comigo. E ele foi. E daqui para frente ele conta. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Pastor, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Resumidamente, assim, né, eu estava muito desesperado nesse dia 16 de janeiro, me lembro com detalhes, assim, e estava orando a Deus na minha casa, assim, e daí Deus me trouxe a imagem do pastor como um amigo, mas também como um pai, assim, sabe? Eu sentia muito Deus me colocando ele. E até foi engraçado que eu cheguei, daí ele estava vendo um vídeo que falava sobre orar às 3 horas da manhã. E daí, nesse dia, então foi quinta-feira, dele falou que depois começou a orar, né? Na sexta, no sábado e no domingo, às 3 horas da manhã por mim. E eu lembro que na quinta-feira, eu também até partilhei com ele, fui acordado por um pernilongo, às 3 horas da manhã. E eu comecei a orar e orei até domingo. Fui domingo lá na igreja,
a convite do pastor, e o pastor me chamou lá na frente e profetizou sobre a minha vida, que Deus estava abrindo as portas. Na quarta-feira eu recebi um convite, né, para participar de uma vaga. Daí na semana seguinte, acabou que a gente não se falou porque o pastor estava fazendo uma cirurgia. E durante o processo de candidatura, né, na segunda-feira à noite da outra semana, ele falou assim: vou lançar uma palavra de fé sobre a sua vida, que Deus vai abrir as portas e vai te responder essa semana. E daí eu falei com ele, falei: glória a Deus, eu tomo posse, porque na terça-feira de manhã eu tinha a entrevista com o gerente da minha vaga, e com a pessoa do RH, e graças a Deus eu fiz a entrevista, passei por essa fase, fui para a próxima fase, que daí era fazer um teste de lógica e de personalidade, né? Até esse teste de lógica foi o teste de lógica mais difícil que eu já passei, até sair meio assim, será que eu sei realmente alguma coisa, né? E depois eu fiz o teste de personalidade, mas foi bem difícil, assim. E para a glória de Deus, né, na sexta-feira eu fiz pela manhã, no final do dia já veio a resposta que eu tinha sido escolhido para essa vaga e que eu começaria em 2 semanas. Então, glória a Deus. Eu só queria, de verdade mesmo, agradecer ao Senhor, porque, muito mais do que um amigo, o Senhor, de verdade mesmo, para mim, se tornou um pai espiritual e um sinal de um homem de Deus, que eu quero ser para minha família e para os meus filhos. Não é ungida não, mas pode levar. Irmãos, então essa vai ser uma palavra lá do treinamento de evangelismo. Antes de você evangelizar alguém, você precisa amar alguém. Não se fala como profissional a respeito do evangelho. O evangelho, o médico pode ser até um profissional da medicina. Ele pode exercer profissionalmente. Mas quando o médico ama pessoas, ele é mais que um médico. Ele é um instrumento de Deus para cuidar das pessoas. E nós, como filhos de Deus, temos essa missão. Pastor, líderes, muitas vezes rotulados como aqueles que são os responsáveis por evangelizar. Não, é uma missão de todos nós, toda a igreja. Cada cristão, cada membro, cada discípulo de Jesus precisa ter uma voz, uma palavra para corresponder às expectativas, às necessidades das pessoas, onde estiver. E aí, meus irmãos, eu estava lendo alguns livros da Bíblia, parei aqui no Salmo 78, e o Salmo 78 é incrível. Quando a gente pega um capítulo longo, a gente fica até meio desanimado, né? É um capítulo longo. Quando você chega no capítulo 119 de Salmos, você pensa em até saltar, que é longo. São 172 versículos, 172 ou 176. E você vê a leitura com mais dificuldades. Mas o Salmo 78, ele carrega uma história de 500 anos. Então não é simplesmente um poema, é um legado. E pensando nisso, veio essa expectativa, esse sentimento, o perigo do esquecimento. Porque todo salmo traz em si uma palavra de alerta, de encorajamento, de advertência, de ensino para o povo não se esquecer de Deus e nem dos seus mandamentos, da sua lei. Eu vou ler os primeiros versículos, a partir do verso 1 até o 7. Ele diz assim: escutai o ensino, o meu ensino, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais não têm contado. Não encobriremos aos seus filhos,
cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Dentro do Salmo nós temos 5 livros. E esse Salmo 78, ele é o maior do terceiro livro dos Salmos. Ele traz essa história desde Moisés até Davi. E é bem oportuna quando ele projeta uma história do começo da nação até o início do reinado messiânico. Isso é muito importante. Ele faz essa ponte de 500 anos de fracasso, 500 anos de desobediência, 500 anos onde o povo negligenciou, esqueceu de quem Deus era e de tudo que Deus havia feito. Aliás, nós somos bons nisso, não é verdade? Nós somos bons em esquecer. Quem aqui não lembra quando casou? Quantos votos lindos, né? Você lembra, varão? Você olhou para essa mocinha aí lá no altar, ou na frente do juiz, e disse: eu prometo. Nós somos bons nisso. Fazer votos, promessas, alianças. Mas depois a gente esquece. Só que Deus não esquece. Não é verdade? Deus chama pastores, uns magrinhos, outros grandes. Diz para ele que eu vim sem terno, que eu desacostumei a usar terno. Ele disse: não, eu sou o pastor do futuro. Eu olho para eles hoje com esse terno e me sinto sufocado. Não sei como ainda consegue usar gravata. Mas como ele sabe que eu sou assim mesmo, brincalhão, ele não vai ficar triste comigo. Esse salmo retrata a fidelidade de Deus, de suas obras grandiosas, do favor dele em favor do seu povo. É um chamado à consciência, tanto de Israel quanto da igreja, porque a palavra de Deus é eterna, alertando que a história não deveria se repetir. Este salmo alerta a igreja de hoje que não está olhando a pedagogia da história. Chegando nessa parte, eu me deparei com os memoriais de Deus na história. A Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Deus usou os seus filhos, Moisés, e ele instituiu 7 festas judaicas. Dessas 7, 3 eram obrigatórias. E essas festas, à semelhança da ceia do Senhor na igreja, elas foram instituídas com a finalidade, com o propósito de fazer o povo lembrar, de não deixar o povo esquecer de Deus e dos seus feitos. Quando nós celebramos a ceia, o que nós falamos? O que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? O pão e o vinho
simbolizam o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz. O corpo que foi pregado. Quando Jesus instituiu a ceia, ele tinha um propósito de levar à igreja a consciência do grande sacrifício dele, mas também levar a igreja a se preparar, a não se esquecer que ele voltaria, fazer isso até que eu volte. Então Deus deixou memoriais. No caso, a Páscoa, que ela representa a saída do povo do Egito, a libertação do cativeiro, ela pode projetar o dia da nossa salvação. É muito ruim quando você que é membro de igreja não lembra do dia exato que você se converteu. Não é verdade? O dia que você se converteu. Quando é que você se converteu? Se você não lembra, tal qual a data do casamento. Quando é que você se casou? Esqueci. É uma coisa um pouco esquisita. Quando é que seu primeiro filho nasceu? Deixa eu perguntar à minha esposa. Não é assim? A gente não esquece essas datas. A Sueli, quando estava grávida do João, a bolsa estourou 1h15 da manhã. Não tinha um horário melhor para estourar a bolsa? A gente não esquece. Eu quase arrombei a porta do pastor, meu amigo, vizinho, que ele tinha carro, eu não tinha. Ele disse: calma, só a bolsa estourou, não vai nascer agora. Mas o primeiro marinheiro de primeira viagem sabia disso? Não, a gente já estava nascendo. Você não esquece. Então você precisa lembrar do dia que você se converteu. E o que é que aconteceu quando você se converteu? Porque se você não se lembrar do dia que você se converteu, e o que é que aconteceu na sua vida, algo está errado. Porque o povo de Israel jamais deveria esquecer de que Deus mandou um anjo sobre o Egito. Mas antes daquele anjo chegar, Deus orientou Moisés a sacrificar em cada casa um cordeiro, espargir o seu sangue sobre os umbrais das portas, e toda a família comer aquele cordeiro assado, com vestidos, todos vestidos, como se estivessem prontos para viajar. E quando o anjo passou sobre o Egito, o anjo viu aquele sangue e passava por cima daquela casa. Eis o significado da Páscoa: passar por cima, poupar, salvar, libertar. E Deus tira o seu povo do Egito, o leva até o Mar Vermelho, porque quem é salvo precisa se batizar. E o povo é batizado no Mar Vermelho. É bem verdade que parece um batismo presbiteriano. Porque é um batismo sem água. A Bíblia diz que o povo passou o Mar Vermelho a seco. Mas é simbólico, é profético. O povo passa. O povo anda, encontra águas de Mara, e o povo chora, reclama, porque é isso que ele sabia fazer no Egito: chorar, reclamar, murmurar. E Deus transforma as águas de Mara em águas potáveis, e aquele povo bebe água em abundância. Ali Deus estava desconectando o passado de Israel e o conectando com um propósito, com um futuro. Vocês agora deixaram para trás as dores, os traumas. Vocês deixaram para trás as injustiças. Vocês deixaram para trás
a mentalidade de escravo, porque a partir de agora vocês são filhos. Vocês são filhos. E Deus os leva até o Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus se revela. Irmãos, a Bíblia diz que o monte era sacudido, o monte tremia, o fogo no topo do monte, como se fosse um vulcão. Tamanha era o terror, que o povo pediu a Moisés para Deus não falar com eles, mas falar com Moisés, e Moisés falaria com eles, e Deus gostou disso. E ali Deus se revela, trazendo as leis, trazendo os mandamentos, que eles não tinham nada, eles só tinham Deus, um Deus que falava através de alguém, mas agora esse Deus se revela na sua palavra, e Moisés recebe os 10 mandamentos, e a Páscoa então deveria ser celebrada, para levá-los a lembrar de que eles tinham sido escravos, mas agora era povo de Deus, amado do Senhor, uma geração santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, porque essa era a visão de Deus, a nação de Israel ser sacerdotal. Todos seriam capazes de encaminhar pessoas. Essa é a função do sacerdote, levar pessoas até a presença de Deus. Essa é a função dos discípulos, essa é a função daqueles que amam a Jesus, essa é a função da igreja, levar pessoas a Jesus. Mas Israel esqueceu. Israel esqueceu. E no Salmo 78, Asaf vai trazendo todos os episódios, todos os eventos, todos os momentos em que Israel falhou, que Israel murmurou, que Israel pecou. Pastor, o que tem a ver isso com o aniversário de posse do pastor Wagner? Não sei. E nem quero saber. Foi a palavra que Deus me deu e eu falei com ele. Ele disse: pastor, prega. Estou autorizado 2 vezes, pelo Espírito Santo e pelo pastor da igreja. Porque a mensagem não é para ele. A mensagem é para todos nós. Eu coloquei essa mensagem em prática antes de trazê-la. Não esquecer. Não esquecer. Não esquecer. A segunda festa, a festa de Pentecostes, é um memorial de gratidão. Pentecostes absorvia a lembrança do início das colheitas de cevada, que terminava depois com a colheita do trigo. Podem ver que na ceia do Senhor, não sei se é João, a primeira ceia é feita de pão de cevada. Tem um pãozinho de cevada aqui. Mas pastor Miguel, a segunda ceia é com pão de trigo. São detalhes que a palavra traz. Porque assim como a Páscoa traz a visão da salvação, o Pentecostes traz a visão da colheita, da abundância de Deus. Aquele povo que caminhou no deserto 40 anos. Não havia plantação, não havia cultivo de nada, não havia nada senão terra. Mas não faltou água, não faltou pão, não faltou a carne, não faltou a proteção. Tente imaginar, irmãos, todos nós sabemos que no deserto, durante o dia é sol e calor de 40, 50 graus ou mais. E à noite fica abaixo de 0.
Mas esse Deus tão poderoso, Ele manda uma nuvem, uma coluna de nuvem, que durante o dia fazia sombra, e durante a noite aquecia o povo. Não é só para iluminar o caminho, mas aquele fogo aquecia aquele arraial com 2 milhões de pessoas. Tem que ser muito fogo. O fogo de Deus aquece de uma forma imensurável. Mas o Pentecoste, que é colheita, aponta para o derramamento do Espírito Santo, que vem a ocorrer, prometido por Joel, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem, e o Pedro, que nunca tinha pregado nada para ninguém, se levanta e prega um sermão, e se convertem quase 3.000 pessoas. É fogo, é colheita. Então o salmista está dizendo assim: olha, vocês não podem esquecer, não podemos esquecer. As festas foram instituídas para trazer a memória, para trazer luz, para nos levar a consciência de quem é Deus e dos seus feitos gloriosos. A festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, 7 semanas, a festa de Pentecostes. Mas a festa das cabanas, lembrar do tempo da provisão de Deus. Nesse tempo, né, pastor Miguel? Azeitonas, o vinho, as uvas. E nessa festa, ela aponta para a eternidade. Porque se ela faz lembrar da peregrinação, ela traz a memória de cada um de nós que aqui não é o nosso lugar. Ah, eu construí uma casa. Irmão, não tem nada de errado nisso. É só uma alegoria que a gente usa, uma expressão que a gente usa para mostrar como é que o nosso coração, ele se deixa enganar tão facilmente. A gente compra aquele carro poderoso e a gente se sente muito poderoso. Quando você comprar o seu primeiro carro, vai ter que ralar muito para chegar lá, mas vai chegar. O primeiro carro, não importa o ano dele, é o nosso primeiro carro. O meu primeiro carro foi em 1986. Isso aconteceu no início de 93. Depois que eu tinha pastoreado 10 anos andando de bicicleta. Varão, bicicleta. Que hoje serve só para fazer exercício. Eu era conhecido como pastor da bicicleta. Eu sei o que é caminhar pelo deserto. Né, varão? Ser chamado 2 da manhã, ser chamado meia-noite. Os desertos pastorais são diferentes dos desertos de Israel. Às vezes o pastor está na sua casa, no seu conforto, tranquilo, pensando agora eu vou descansar. Não esqueço nunca um dia, um sábado, estaria jogando Flamengo e não sei quem. Do outro eu nem lembro. E era um jogo às 16 horas de sábado, e eu me preparei. Falei assim, esse eu vou ficar em casa, eu vou ligar a televisão, eu vou ver esse jogo, mas eu vou dedicar esse sábado à tarde para mim. Quando deu 3h30, 15h30, o telefone toca. E foi para o espaço o jogo do Flamengo. Foi para o espaço
aquela tarde memorável que eu havia planejado, porque eu tinha que ir para um hospital visitar alguém que não podia esperar. Não é assim a vida do pastor? É assim. Não tem hora, não tem dia. E a gente lembra. Lembro quando fui chamado 2 da manhã para socorrer uma família que tinha 3 membros da família endemoniados, 2 da manhã. Eu ia chorando. Eu fui chorando. Porque a minha esposa ficava de joelhos orando e eu ia socorrer a família. E eu dizia para Deus: Senhor, o que eu vou fazer lá? Naquele tempo não tinha a experiência que temos hoje, materiais, conhecimento de autoridade espiritual. Naquele tempo só tinha uma coisa: segura e sai. Só isso que tinha. Não tinha outro jeito. Era segurar o endemoniado e dizer: sai, não vou sair. Vai ter que sair sim. E eu ia chorando. Mas quando eu voltava, você não tinha ideia. Eu voltava chorando de alegria, trazendo os molhos, a gratidão. Você não pode esquecer que quem foi com você foi Ele. Você não pode esquecer que quem deu vitória foi Ele. Você não pode esquecer que quem te socorreu foi Ele. Foi Ele. Porque nós somos um zero à esquerda sem Ele. As festas tinham esse propósito: mostrar 40 anos caminhando no deserto. A roupa não se corrompeu, se gastou, as sandálias não se gastaram. Não me pergunte como. A Bíblia diz, é suficiente. 40 anos usando. Como? Bem, eu acredito que eles tinham outras roupas. Mas quem aqui fica 40 anos sem comprar roupas novas? As mulheres que eu diga. Agora imagine, no deserto, água era uma escassez. Não tinha esse negócio de lavar, passar. A roupa está lá. Não sei se trocava ou se não trocava. A Bíblia não se preocupa com esses detalhes. Mas a Bíblia diz que usaram as mesmas roupas 40 anos. E elas não se gastaram. Então, a festa dos tabernáculos é para fazer o povo lembrar de que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos caminhando para o nosso lugar, a Canaã celestial. Não é a Canaã geográfica, é a Canaã celestial. Eternidade, irmãos, é algo que está sendo esquecido. Nós pensamos muitas vezes no céu quando a nossa dor é grande. Nós pensamos no céu quando somos injustiçados. Nós pensamos no céu quando a gente não suporta mais algumas situações da vida. Aí a gente pensa, se é melhor Deus nos levar. Mas se não tiver tribulação, que vida boa. Não é assim que Nabucodonosor fez? Não é esse o reino que eu construí? E se tornou uma besta sem saber. A festa dos tabernáculos era para o povo não esquecer que eles eram peregrinos, mas havia uma eternidade aguardando o povo de Deus. Eu não lembrava, pastor Miguel, mas aí eu estava ouvindo o pastor Jetro, lá na igreja do Odilon, e ele falou sobre a festa dos tabernáculos. E ele levou um texto de Neemias, capítulo 8, versos 14 e 15, bem interessante. Ele usou esse texto para mostrar
como a festa dos tabernáculos era comemorada. O povo passava semanas, vinham dos lugares, de todas as regiões. Essas festas eram obrigatórias. Toda a família teria que vir. Havia os motivos que justificavam a ausência. Ele diz que em Neemias capítulo 8, verso 14, ele vai dizer o quê? Subir ao monte. Esse subir ao monte para pegar, buscar os elementos, os quais seriam usados para fazer as cabanas. Coloca na tela, por favor, Neemias 8, 14, 15. Por gentileza. E ele diz assim no verso 14: subi ao monte, e acharam escrita a lei de Moisés, que ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. 15. E assim publicaram e fizeram passar um pregão em todas as suas cidades de Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei. E a palavra do Jetro foi muito boa, porque ele fala: esse sair ao monte levava o povo a lembrar que muitas coisas gloriosas de Deus aconteciam no monte. Monte Sinai, revelação de Deus. Getsemane, Jesus se transfigura ali. Jesus fala com o Pai antes da sua morte. Então subiu ao monte, e no monte eles encontrariam esses ramos que eram utilizados para fazer a cabana. E ele vai dizer o quê? Ramos de oliveiras. Tinha duas, ali cita duas, e eu fui olhar. Tinha a oliveira abençoada, que trazia as uvas produtivas boas para fazer o azeite, mas tinha azeitonas bravas. Eu não sabia que tinha azeitona brava, sabia que tinha barra brava. Depois os mestres José e Miguel vão me ajudar com essa pesquisa aí. Mas tinha azeitona brava. Pegava-se os ramos para trazê-los e ajudar na edificação das cabanas. Nós sabemos que a azeitona produz o azeite, e o azeite é um símbolo do Espírito Santo. A unção. Fazer lembrar. Cada ramo era para trazer à memória alguma coisa. Mas o que mais me encantou é que ele manda pegar também ramos de murtas. Irmãos, a murta é um ramo pequeno. Como usar murta para fazer cabanas? Mas a murta, ela é perfumada. Ela traz um aroma maravilhoso. A murta iria perfumar aquela cabana. Veja, a cabana de galhos de oliveira, unção, murta, perfume. Você precisa lembrar dessas coisas na sua caminhada. Você sabe que eu luto por perfume, né? Sou fã de perfume. Um homem tem que andar cheiroso. Se um homem não andar cheiroso, não sobrou mais nada para ele. Porque beleza, pouca coisa resta. A mulher é outra história. Tem o cabelo, tem os olhos, tem isso, tem aquilo, tem muita coisa. Agora o homem, se ele chegar, não tiver cheiro bom, acabou, não tem nada. E tem alguns miseráveis até hoje que não aprenderam isso. Pode ver, tem homem que não se cuida, não usa perfume. E o melhor perfume, ele tem um nome, e não é do boticário. O melhor perfume tem um nome chamado caráter.
Caráter é o conjunto de virtudes e defeitos que uma pessoa carrega, mas as virtudes precisam prevalecer. Quando uma pessoa sem caráter chega, você logo fala assim: cheirou mal. É como uma mosca que pousa no perfume, segundo Salomão, e estraga toda a essência do perfume. Uma mosca estraga toda a essência do perfume. Mas também ele fala, essa murta, ela era usada para fazer as cores dos heróis de guerras, quando voltavam das guerras vitoriosamente. Aquele raminho que o nosso Senhor Jesus rejeitou, e ele recebeu uma coroa de espinhos, porque esses foram os amigos que ele encontrou aqui, os espinheiros. E por último ele manda trazer os galhos de palmeiras, que na visão do Jetro, a palmeira reflete ou aponta para verdade, firmeza. Irmãos queridos, essas 3 festas foram instituídas para que o povo de Deus não se esquecesse de Deus, os seus mandamentos e dos seus feitos gloriosos. Eu fiz essa abordagem assim, geral, porque a mensagem que eu havia escrito é uma mensagem muito abrangente, que vai ficar para um outro momento. Mas eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e pensasse em algumas coisas que eu vou falar agora. Deus levantou Moisés, preste atenção nisso. Deus levantou Moisés, mas bastou Moisés ficar 40 dias no Monte Sinai, que o povo diz: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. O povo esquece. O povo esquece muito facilmente. E acabou edificando 2 bezerros de ouro. Esquecimento é algo que não deve repousar na memória do povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui com muito temor. Nos momentos mais difíceis da vida dos membros da igreja, ela sabe e sabe quem é que ela buscou para ajudar e socorrer. O pastor é lembrado, o líder é lembrado nas horas mais difíceis. Mas o povo esqueceu de Moisés com apenas 40 dias. E aí o povo passou pelo deserto. Aquela geração que saiu do Egito morreu toda no deserto. A geração que saiu do Egito com menos de 20 anos, com mais a geração que nasceu no deserto, essa geração entrou na terra, possuiu a terra, conquistaram a terra. Mas no início do livro de Juízes vai dizer que após a morte de Josué, levantou a 3ª geração que não conhecia o Senhor. Bastou uma geração para o povo esquecer de Deus e dos seus feitos gloriosos. E Deus precisou levantar homens e mulheres valorosos para fazer o seu povo lembrar
E o texto diz, de Salmo 78, que Deus deixava o povo passar por momentos tristes e difíceis. O povo então, na hora da dor, clamava ao Senhor, e o Senhor os socorria. A leitura de Juízes é maravilhosa. Mas aí quando chega Eli e Samuel, Eli é o sacerdote que se esqueceu de Deus. E custou caro. Seus filhos morrem em combate. A arca do Senhor é levada para a Filistia. E o povo perde a glória de Israel. O esquecimento de Deus pode levar o povo de Deus a perder a presença dEle, a glória dEle, a majestade dEle. Por que precisa haver um tempo de sofrimento, de angústia e tribulação, para que haja lembrança de Deus? Por quê? E por causa do fracasso de Eli e sua casa, Deus levanta o sacerdócio de Samuel. E em Samuel o povo volta a lembrar de Deus, porque a palavra de Samuel era a boca de Deus. Mas no final do período de Juízes de Samuel, o povo começa a se esquecer de novo e pede a Deus um rei. E Deus levanta Saul. Saul reinou 40 anos. Mas desses 40 anos, mais de 3/4 do tempo, ele esqueceu de Deus. E por que ele se esqueceu de Deus? Porque ele tomou o lugar de Deus. Ele tomou a honra para si. Ele tomou a glória para si. Ele dizia que Israel era dele. A nação era dele. E Deus o rejeita. E toda a família de Saul é dizimada, destruída. E Deus levanta Davi. E é aí que o Salmo 78 termina. Ele termina que Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Escolheu em Davi um homem segundo o seu coração. Davi não tinha aparência, mas Davi tinha coração, tinha unção, tinha ousadia, exercia o ministério que Deus havia mandado. E é Davi que vai restaurar a casa. É Davi que vai restaurar o tabernáculo que havia sido destruído. É Davi que vai trazer de volta a arca de Deus para Israel. É Davi que vai restaurar a glória de Deus sobre o seu povo. É Davi. Olhem para mim, meus irmãos, um minutinho, por favor. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser obediente. Só isso. Obediente. Se você for obediente, a glória de Deus virá sobre a sua casa. A glória de Deus virá sobre a sua vida. A glória de Deus virá sobre o ministério. A glória de Deus virá sobre a igreja. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós não vamos encantar Deus com coisas que fazemos, porque Ele faz melhor. Nós não vamos encantar a Deus com nossa produtividade. Não. Nós vamos encantar a Deus com um coração obediente, rendido, submisso, que o ame intensamente.
Eu quero pedir permissão para usar um exemplo da minha família. Vocês me dão? Eu tenho 2 filhos pastores. São 2 bons pastores. Vocês o conhecem. Pastor João, pastor Maurício. Hoje à noite eu vou lá no Maurício. E eu tenho uma pastorinha, a Lilinha. A Lilinha tem o meu temperamento. Ontem ela mandou uma foto de uma Bíblia que eu a dei quando ela tinha 17 anos. Com 17 anos, a Lília viveu os dias mais difíceis da vida dela. Ela estava vivendo um tempo de influência negativa. Alguns vícios estavam chegando. Foi justamente em 2003, quando eu e Sueli estávamos vindo aqui para Curitiba, uma vez por mês. E quando nós chegamos em casa, nós sentimos um desconforto. A Sueli, você tem alguma coisa errada. Fomos orar, jejuar, e Deus trouxe luz. Através daquele momento que a Lília estava vivendo, enquanto a gente vinha para cá, ela ia com uma família para um clube famoso que havia lá em São João de Meriti, lá perto do shopping Grande Rio. E eu cheguei assim, olhei nos olhos dela e falei assim: filhinha, você nunca fará o suficiente para eu me decepcionar com você. Ela chorou e chorou que não conseguia parar. Através daquele episódio, nós abrimos uma reunião com adolescentes na nossa casa. E eu comprei essa Bíblia para ela. Ela estava terminando o curso de inglês e eu comprei uma Bíblia em português e inglês que ela está usando hoje nos Estados Unidos, na célula dela. E ela disse ontem: o Senhor me deu essa Bíblia no período mais difícil da minha vida, mas como uma palavra profética entrou no meu coração e eu nunca mais olhei para trás. Ela nunca mais esqueceu de quem deveria ocupar o primeiro lugar: a honra. E ela mandou umas fotos do Josué e da Ana, que a Ana e o Josué descem arrumadinhos para ir para a escola 6 da manhã. E quando eles descem, a Lília tem o cantinho dela na sala, uma cadeira, ali é o lugar do devocional. E aí a Ana falou assim: mamãe, será que eu não poderia também ter o meu lugar? Olha o que aconteceu, pode colocar a foto. Um quartinho de guerra para o Josué, um quartinho de guerra para a Ana. Primeiro, claro que foi a Ana: mamãe, eu preciso ter o meu cantinho. Ali era um pedaço do closet que eles guardavam brinquedos, essas coisas. Foi preparado. E ela colocou de um lado lá, onde ela colocava a Bíblia, os livros. Do outro tem um lugar onde ela pode colocar os pedidos de oração que ela vai orar. E umas almofadas para sentar e orar e ler a Bíblia. O cantinho. Pode colocar o vídeo. O que você vai fazer nesse quarto aqui, Jojo? Eu vou fazer meu tempo com Jesus. Isso aí, vai falar com ele, né? Aham. Então tá. Tchau. Tchau. Deus disse para não se esquecer. O João Brito já pregou aqui várias vezes. E quantas vezes ele disse que via a mãe dele, o pai dele, de joelhos orando de madrugada por ele.
filhos aprendem melhor vendo os pais viver. Pais ficam nervosos quando falam. Pais querem que os filhos aprendam rápido quando falam. Mas pais ensinam melhor quando vivem paulatinamente. Cada lição, cada princípio da palavra do Senhor. Essa é a nossa palavra. Nós não podemos esquecer. Eu apenas aplico, pastorzão, de uma forma simples. A igreja chorou para que Deus mandasse um pastor. Em 2003, quando Marcelo Batista, primeiro foi Uzias, me ligou. Eu estava tão bem no Rio de Janeiro. E Deus tinha um plano que eu não entendia. Não queria nem saber de Curitiba. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu vá para Curitiba, que eu seja candidato único. Havia uns 17 nomes em uma lista de candidatos. Em 15 dias, pastor Samuel Mitch veio aqui, numa vigília da igreja. E naquela vigília, Deus usou o pastor Samuel Mitch para falar. E a igreja rasgou aquela lista e decidiu por um nome. Eu era esse nome. E a gente veio. Quando Deus colocou no meu coração sair, esse foi o nome que Deus me deu. Eu sei que ele não é flor que se cheira para nós. Mas talvez ele cheira para Deus. E todos nós orávamos para que Deus mandasse a pessoa certa. Ele vai fazer vocês chorar. Nenhum pastor faz a igreja rir o tempo todo. Mas enquanto ele estiver aqui, a gente não pode esquecer quem o colocou. E se a igreja se unir, se a igreja se fortalecer, o Pentecoste vai acontecer. O tabernáculo vai acontecer. Está na hora certinha de terminar. Vamos ficar em pé? Vocês vão cantar, tocar? Fabiano, você toca muito bem. Batizei de Fabiano. De vez em quando eu esqueço o nome dele. O Henrique, meu vizinho. Esse aí também morou lá no nosso condomínio. Mas depois ele achou um condomínio melhor. Foi embora. Mas antes dele sair do nosso condomínio, ele me convidou para jantar na casa dele. E nós conquistamos os 2 filhinhos. Eu convidei para ele comer um risoto lá em casa. Mas está difícil de encontrar uma agenda que case com nós 2. Vamos adorar o Senhor com essa música. Pastor Wagner pode vir para cá. Ele vai fazer os encerramentos. Deus abençoe vocês. Você pode sentar só um minutinho? Eu queria dar uma palavrinha rápida. Eu quero agradecer a Deus por todo mundo que está aqui nessa manhã. E meu barbeiro está aí, irmão. Você vê que eu corto cabelo. Meu barbeiro veio com a família dele. A gente está... Cadê meu barbeiro? Está por aí. Está lá em cima. Foi lá buscar a filhinha. Deus abençoe. Vocês veem, né? Corta cabelo ainda. E a gente convidou e é uma família que vai também ser alcançada para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria dar para você 2 relatozinhos rapidinho e orar com a minha família aqui. Eu me lembro que essa semana, tem uns 20 dias atrás, eu liguei para um pastor amigo que fez aniversário. Ele me lembrou de um episódio muito interessante. Essa igreja fazia encontro com Deus, lá, aqui a gente chama de Casa do Oleiro.
E eu sempre fazia a libertação desse grupo, dessa igreja dele. Foram durante uns 10 anos aí, fazendo com a equipe. E em novembro de 22 eu tive que ir sozinho, porque eu comuniquei que ia deixar a igreja lá e o povo ficou chateado comigo. E a equipe já não queria ir mais comigo, eu fui sozinho. E esse dia ele me lembrou isso, eu tinha esquecido. E eu chegando lá para fazer a libertação, comuniquei, irmãos, é a última vez que eu vou estar com vocês aqui na libertação, porque eu já fiz aqui durante 10 anos com a equipe, estou só. E contei com a equipe da igreja, que também já estava preparada, foi treinada também. E falei assim, é a última vez que eu venho, porque agora eu estou indo para outro lugar e tal, e segui em frente. E ele me lembrou disso, durante uma libertação, um processo de libertação, um senhor muito possesso, muito conturbado, aquele demônio, assim, bem feroz, e quem estava cuidando desse demônio não era o pastor, não era nem eu, até porque eu não sou bobo, porque eu estava bravo, falei, pastor, fica aí, deixa eu aqui com os mais leves. E no final eu fui lá auxiliar. E o inimigo me deu uma palavra, falou assim, não vai durar 2 anos nessa igreja nova. Eu nem lembrava disso, porque eu não me apego ao que o diabo fala, sabe? Eu só me apego às promessas do Senhor. Você devia fazer a mesma coisa. E eu pensei aquilo, quando ele mandou essa mensagem, por telefone, você lembra? Eu falei, não lembro. Que o diabo falou que você não ia ficar 2 anos. Eu falei, o diabo perdeu de novo. Assim como foi no Calvário. Eu louvo a Deus porque nós acreditamos naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus falou. E nesse mesmo conversa com esse mesmo amigo, ele, como é que está aí? Como é que está? Vem aquele casarão seu. E essa semana a gente vai mudar para um apartamento de 90 metros quadrados. Deixamos uma casa de 537 metros, já era construída com 710 de terreno, porque Deus falou. Quando Deus dá uma palavra, tudo fica mais fácil. Hoje, irmãos, eu queria ler para você uma fábula rapidinho para a gente terminar e fazer umas considerações. A fábula do homem, do filho e do burro. Um homem tinha um filho e foi com seu filho levando um burro para vender no mercado. E na sua cabeça, levar aquele burro numa estrada muito aflorada seria muito cansativo. Então o homem, caminhando com o burro e seu filho, passando por um caminho, ouviu pessoas dizendo, nossa, que estranho, um homem andando com seu filho e o burro vazio. Então subiu no burro o homem e seu filho. Andando mais um pouco, um morador de outra cidade disse, nossa, que absurdo, como se maltrata esse burro? 2 pessoas no burrinho só. Então esse homem desceu do burro e deixou somente seu filho. Ao andar no caminho, alguém disse, nossa, que moço preguiçoso, anda no burro e deixa o pai andando a pé, puxando o burro. Então o pai trocou de lugar com seu filho, foi o homem para a montaria e o filho foi andando só. Adiante alguém disse para esse homem, homem difícil, sobre o burro e o seu filho andando a pé. Então esse homem pegou o burro, amarrou as patas, cortou um travessão. Ele e o filho carregavam esse burro atravessado nas costas e falaram, que homem idiota. 2 homens carregando um burro, deveria ser ao contrário. Então esse homem desistiu de querer fazer a vontade das pessoas e chegou à conclusão que nunca na vida conseguiremos agradar a todos que estão à nossa volta. Essa é uma fábula escrita no século passado que mostra para a gente o que não é fácil, o quanto é difícil nesse tempo agradar a todos em todos os tempos, em todas as maneiras. Vemos um tempo muito difícil, irmãos. Paulo disse a Timóteo que viria um tempo em que, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, a saber que isto, nos últimos dias, viverão tempos muito trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes de seus pais e suas mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, homens irreconciliáveis, caluniadores, homens cruéis, sem amor para uns com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos seus deleites, mas não serão amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia nesse tempo. Vemos um tempo, irmãos, muito difícil. Infelizmente, não é fácil viver num tempo como os de hoje. As pessoas escolhem seus pastores por forma como prega, tamanho, altura, gordura, peso, se tem barba, se não tem, até mesmo pelo seu temperamento, só que pastores não escolhem suas ovelhas. É o Senhor que as entrega. E nesses 22 anos de ministério pastoral,
e 23 na verdade, mas 22 consagrado, eu tenho visto o quanto é difícil pastorear nesse tempo, com tantas gerações diferentes para uma igreja diferente. A geração de pastores que existem hoje, ela vê o Covid o que nenhuma outra geração passada viveu. 4 gerações se juntam dentro de uma só igreja. E como é difícil fazer a vontade de todos. Então eu tomei uma decisão, fazer só a vontade de Deus. Porque infelizmente, irmãos, eu não posso ser um pastor nesse tempo. E disse isso a um pastor ontem. Malabarizando ou equilibrando pratos, onde todas as vontades precisam ser observadas. Eu só tenho tempo para observar a vontade de Deus. A palavra do profeta Zacarias ao seu povo é: a espada, quando fere o pastor, fere o seu companheiro, fere o meu pastor contra o homem que é meu companheiro. Assim diz o Senhor: feriu-se o meu pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Ao longo de 22 anos, irmãos, eu sempre aprendi uma coisa: Satanás sempre procurou derrubar qualquer ministério que se levante pastoral. E eu sei de uma coisa, eu até fiz aqui uma frase, espero que você não fique chateado, mas tudo bem. Nós podemos observar uma coisa com o tempo: se o pastor trabalha muito e não tem tempo para a sua família, se o pastor trabalha muito e não deixa tempo para a sua família, as pessoas vão dizer. Se trabalha pouco, falam que ele é preguiçoso. Se ele prega muito tempo, é enfadonho. Se prega pouco, tem pouco conteúdo. Se o pastor não prega muito fora, não tem cuidado com o rebanho. Mas se prega muito em casa, não tem reconhecimento externo. Se fala com mulheres na igreja, é galanteador. Se não fala com mulheres, é inseguro moralmente. Se move pela fé, é insano. Se não se move pela fé, é incrédulo. Se ele se veste mal, é um relaxado. Se veste muito bem, é avarento. Se ele visita demais, é inconveniente. Se visita pouco, é relaxado. Se prega gritando muito alto, incomoda os ouvidos alheios. Se prega gritando baixo, é pouca unção e metido a ser intelectual. Se ele cobra resultado das pessoas, parece gerente multinacional. Se não cobra resultado das pessoas, não está respaldando o ministério que eu desenvolvo. Se ele pede relatório, está preocupado com números. Se não pede relatório, não está apoiando meus projetos. Vem para o meu lugar, você vai ver como é difícil ser pastor, não é fácil. E eu botei algo no meu coração. Pastor Jeremias Pereira trouxe uma palavra em 2007. E eu ouvi essa mensagem. E ele me ensinou uma coisa e disse o seguinte: pastor, se preocupe sempre com uma coisa no seu coração, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Esta palavra é fiel. Se alguém deseja episcopado, uma excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderador e não contencioso e não avarento. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição e com toda modéstia. Porque se alguém não governa bem a sua casa, como poderá governar a igreja de Deus? Não seja neófito, para que não se ensorbebeça na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho para os de fora, para que não caia nas afrontas dos laços do diabo. Termino dizendo o seguinte, irmãos: pastor, detém o ofício de ser responsável por sempre solucionar problema que não causou. Essa é a especialidade do pastor. Está sempre resolvendo crise que muitas vezes não criou. Então ore pelos seus pastores, ore por nós. São 2 anos, eu estou muito feliz, vivo momentos maravilhosos. Não me eximo de trabalhar, trabalho de segunda a segunda se necessário. Mas uma coisa é fato, eu peço a você que ore muito. Porque eu carrego todos os defeitos que você já ouviu de todas as pessoas aqui da igreja e nunca vou escondê-los. Quando vim para cá, uma irmã disse: pastor, eu conheço todos os seus defeitos. Falei: que bom, eu não consegui esconder de ninguém, porque não vale a pena. Eu queria que vocês guardassem no coração uma certeza de que aquilo que o Senhor tem apontado para esse tempo, nós vamos viver em nome de Jesus. Eu não me furtarei de nada daquilo que Deus tem falado. Eu queria chamar aqui minha família. A minha esposa, somos casados há 23 anos. Foi a primeira... Não foi minha primeira namorada, porque eu namorei antes. Mas nós nos casamos virgens, porque não teve outro negócio. Era meu primeiro requisito para me casar com uma pessoa. E não foi fácil. Ao encontrar virgem na igreja, que luta. E eu cuido dos meus filhos dizendo para eles o seguinte: vocês não escolheram nascer na minha casa, mas foi o melhor presente que Deus me deu. E eu digo para o Vinícius assim: nunca engane a filha de ninguém, porque não tem mais volta.
Eu digo para minha filha todos os dias que ela vai se casar com um grande homem de Deus. E ela vai fazer coisas porque serão flechas que eu vou lançar para lugares onde eu nunca vou poder entrar. Nós não somos perfeitos, mas nós temos uma coisa entre nós nos amamos de verdade. Nós não mentimos, não fingimos, não inventamos uma família perfeita. E eu sempre digo a eles, respeitem todos os mais velhos, se preocupem em fazer a boa parte, que é amar a Jesus acima de todas as coisas. E a minha esposa, eu me preocupei em casar com alguém que amasse mais Jesus do que eu. E olha que eu sou apaixonado por Jesus. Hoje ela levantou 6 da manhã para chegar aqui na igreja às 8, vai voltar às 4, vai ser às 3h30, se arruma para chegar aqui às 4h30, e chegaremos em casa às 10 da noite. Amanhã começamos a fazer a mudança. Eu vou cuidar de você até o último dia, está prometido, até o último dia mesmo. Não me inventa de morrer antes de mim, para eu não deixar de cumprir meu propósito. Eu louvo a Deus por vocês. E quando a gente falou que iríamos vir para outro lugar, era só choro, só lágrima, só tristeza, porque deixamos 16 anos de amizades maravilhosas. E como Deus tem sido bom e nos dá pessoas tão maravilhosas de amigos nessa cidade para cuidar da gente. Amém? Obrigado. E vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente agradecer ao Senhor. Chamar o pastor Felipe aqui, por favor, pastor Felipe. Foi um amigo que Deus deu nessa cidade. Pastor Felipe, sua esposa, que também é Vanessa. Viu, Vanessa? Só tem Vanessa. Eu queria que você orasse. Obrigado, pastor Sebastião, pastor Osfeli, essa igreja. Vamos avançar. Esse ano temos um projeto que vai ser lançado sábado agora. Eu sou Atos 29. E esse ano eu quero terminar o ano com cãibra no braço de tanto batizar vidas em nome de Jesus. Porque a única coisa que eu sei fazer é entrar em batistério para batizar pecador que não conhecia Jesus. Amém? Estenda para cá suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Parabéns, igreja. Vocês hoje podem contar com uma família pastoral que poucas igrejas podem contar. Onde todos servindo, todos comprometidos com o reino, com essa casa, com essa família da fé. Cuide deles, valorize eles. Eu tenho o privilégio de ser amigo próximo. A gente conversa toda semana, várias vezes, eu e o pastor Luiz Wagner. E eu tenho acessado e percebido o quão ele ama essa igreja, o quanto ele ama essa cidade, o nosso estado. E Neemias, pastor, Neemias 6:3, diz assim: estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Amém. Não para. Amém. Vai para cima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo e poderoso Deus, te louvamos, Pai, e agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, pelos louvores, pela tua presença inconfundível no nosso meio. Te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa família abençoada que o Senhor trouxe para o nosso estado, para a nossa cidade, para essa amada igreja, Deus. Sustenta-os, Pai, na tua fé. Sustenta-os, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Deus, pessoas, falas, coisas contrárias, Deus, que caiam por terra em nome de Jesus. E que eles possam não serem honrados porque o que eles fazem, mas porque eles te amam, porque eles têm servido ao Senhor, servido a essa igreja. Pai, une esse povo no teu amor, no teu propósito, na visão que o Senhor tem dado para o pastor Luiz Wagner e para a sua família. E que toda a equipe pastoral possa marchar junto nesse propósito. Os líderes dessa igreja, os servos e servas, Pai, em nome de Jesus, todos olhando fixos para o alvo, que é o Senhor, possam viver tudo que o Senhor tem para essa igreja, para a honra e glória do teu nome, nessa linda, maravilhosa obra que o Senhor os colocou, Pai, para viverem coisas extraordinárias nesse novo tempo, nessa nova fase. Faz assim, Deus. Nós oramos e pedimos e gratos já somos, porque pela fé cremos que grandes coisas virão para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.